Hey everybody, welcome to Fostering Lingo one more time again. Today eu vou falar sobre o nível A2. Eu fiz hoje mesmo o nível do A1, vou colocar os dois vídeos um em sequência do outro. Linko tanto aqui o A1 quanto no outro, né? Quanto nesse aqui eu linkarei o A2, vice-versa. Bom, vamos falar o que o nível A2 é. De novo, quais questões gramaticais são necessárias para ele, quais são as funções e habilidades que a pessoa teria sendo o nível A2 e também vocabulário aqui, eu vou colocar no outro, não coloquei, porque eu acho que aqui é importante ter um certo vocabulário, base de vocabulário de alguns temas importantes no nível A2. O que é o nível A2 primeiramente? Também vou colocar aqui em cima o vídeo explicando cada um dos níveis, do A1 até o C2, e o vídeo do A1, que eu já fiz antes, né? E agora eu vou falar do A2. O nível A2 é um nível que você está conseguindo se virar, expressar sua opinião. No nível A1, que eu disse que é um nível de sobrevivência, você não está conseguindo expressar sua opinião, você está só reagindo aos fatos, falando coisa muito básica, você não está tendo uma conversa significativa com ninguém. No nível A2, você pode, pelo menos, começar a tentar explicar algum termo que existe no Brasil. Por exemplo, vou explicar para alguém que não é brasileiro o que significa tapioca. No nível 2, você até consegue fazer isso. Consegue explicar em termos simples o que seria uma tapioca. Isso seria o nível A2. Se você está conseguindo fazer isso, ótimo. E, já disse eu no outro, livro, no outro vídeo também, que muitas vezes no Brasil o nível A2 é considerado o inglês intermediário, tá? Então, às vezes, quando a pessoa está no inglês A2, o que por definição seria o inglês básico ainda, mas no Brasil, normalmente A2 é considerado nível intermediário. Então, é bem possível de você conseguir passar uma entrevista de emprego com o nível A2, tá bom? Eu vou explicar aqui primeiro então quais são as coisas que aconteceriam, né, no nível A2. Você provavelmente vai conseguir com facilidade entender frases e expressões frequentes, como você pode ver aqui em cima. Por exemplo, how's it going? How are you? Doing fine. Yes. How are you doing? What's your telephone number? Hey, I am. Tá, uma expressão em inglês. Um, are you bursting the bubble? I don't know. Pode ser very common expression in English. Are you? I don't know. Eu tenho que pensar um pouco mais aqui. Mas de qualquer forma, expressões frequentes, expressões como corriqueiras das pessoas. Também comunicar tarefas corriqueiras, por exemplo, liga isso aí, fecha isso aqui, fecha a porta, abre as coisas, aperta o segundo botão, coisas de trabalho de forma básica, tá? Então liga o micro-ondas, como ligar micro-ondas. Acho que é uma boa experiência. Se você consegue explicar para alguém como fazer alguma coisa básica, por exemplo, como fazer um omelete, você está conseguindo falar o A2, como fazer um omelete, você está fazendo bem o nível A2 já, tá? Tranquilo. Describe simple terms, por exemplo, a sua habilidade. Eu consigo tocar guitarra. E você explica sobre como é que funcionam as partes básicas da guitarra, experiências da sua vida. Uma vez eu viajei para Belo Horizonte e aí você explica sobre a sua viagem. Essas seriam as coisas que o nível A2 consegue fazer, ok? Bom, aqui então está a gramática que deve ser incorporada dentro do nível A2 para conseguir ter esse nível. Eu tenho um vídeo que eu já falei, que vou colocar aqui de novo, o vídeo que está falando sobre aulão básico, tá? No nível A1 especialmente, um pouquinho do nível A2 naquele vídeo também. Mas você pode procurar cada uma desses links aqui, ó. Já tem uma lista de coisas de gramática que você precisa aprender neste nível. Question words são as palavras que começam com WH, né? What, where, why, when, who, how, which, whom, whose, especialmente whom, W-H-O-M, whose, W-H-O-S-E, são os menos conhecidos, seria muito bom de aprender já no nível 2. Frequency adverbs, often, sometimes, never, always, occasionally, rarely, hardly ever. Frequency adverbs são muito comuns, são necessários falar, ou once a week, twice, every day, são frequency adverbs. Past simple, lembrando que tem que ter o verbo regular ou irregular, né? Aqui seria no caso o ed ou o verbo irregular. Past simple. Present continuous, verbo com verbo to be e verbo to be mais verbo com energia ao mesmo tempo. Obrigatório ter os dois, tem que ter um verbo to be no presente contínuo. Sempre eu tenho que falar isso brasileiro, porque a gente não aprendeu assim, mas tem que ter, é obrigatório ter para ter contínuo. Present perfect é ter o verbo have como verbo auxiliar e outro verbo na frente, sempre terminando com ado, ido, esse segundo verbo aí, present perfect.
Preposições de tempo e de lugar, por exemplo, above, on, after, before, beyond, in, well, between. Preposition time e place, porque elas são usadas para falar das frases básicas, né? Future simple, que é o future com will, e o going to, que é um outro futuro. Basicamente, eu posso falar para vocês o seguinte: se você está com dificuldade de falar o future simple, o futuro com will, fala o going to, porque ele tem um uso um pouco diferente um do outro, mas o going to é. Todo mundo aceita o going to como. Tá bom, pode usar o going to. E o past continuous, de novo tendo o verbo to be, com o verbo ing, mas o verbo to be no passado, né? Obrigatório ter para ter um passado contínuo. Essas são as gramáticas que você precisa ter para conseguir falar as coisas básicas do nível A2. Tendo o nível A2 e bem treinado, tá, você consegue fazer entrevista de emprego no Brasil tranquila, até passar por inglês intermediário tranquilamente. Bom, eu ainda falei que um bom vocabulário é preciso ter, né? Essas são as coisas que eu acho que tem que ter vocabulário, é que é necessário ter vocabulário dessas coisas aqui. Personality ou feelings, né? Os dois juntos, meio que personality da pessoa. So this person is angry, tall, amazing, easygoing, sei lá, easy, pode ser talkative. E feelings, né? I'm feeling sad, angry, bored, tudo mais. Jobs, coisas relacionadas a jobs, emprego, especialmente o que você faz. So, this one, esse aí você tem que saber bastante sobre o seu próprio emprego e coisas básicas de emprego. Boss, employee, sei lá, accountant, lawyer, firefighter, police person, I don't know, policeman, police fighter, I don't know. Mas tem que ter alguma coisa aí, né? Weather, então falar do clima, obrigatório, porque faz parte da conversa básica. Family, também, pelo menos aí 2 ou 3 gerações para cima e para baixo, tem que saber como é que fala 2 ou 3 para cima e 2 ou 3 para baixo. Pelo menos um para um lado também, né? From cousin, from nephew, niece, aunt, uncle e tudo mais. Next one is places in town. Saber o nome de lugares, por exemplo, what is a mail, what is the post office, what is the police department, what is the pizza place, the hotel, the cinema e tudo mais, the park, e assim vai. The museum, body and health, é bom falar do seu próprio corpo, porque você vai precisar falar do seu próprio corpo para descrever as coisas sobre você, né? Health também, no sentido de saúde ou não saúde, ter ou não ter. Transport ou travel, então, se você vai no nível 2, vai conseguir se virar algumas coisas, você tem que saber como comprar o ticket, ir de um lugar para o outro, a própria viagem, carro, ônibus, tudo mais. Então, são vocabulários que são necessários. Não, eu não coloquei aqui, mas da mesma forma que eu falei do A1, os sites de plataforma gratuitas conseguem falar bem do A2, tanto que o A1 e o A2 consegue ser feito assim numa plataforma gratuita, seja Duolingo, Memrise, Babel, qualquer que for. Língua Léo, eu usava isso em 2010, 12 anos atrás. Mas assim, se você quiser fazer isso mais rápido, você vai fazer isso com o professor. Eu aconselho que se faça uma aula que não seja com inglês língua nativa. Não, a pessoa pode ser nativa, mas tem que falar um pouco de português. Eu não acho que tem que ser 100% inglês a aula nos níveis A, tá? A1 e A2, os dois para mim eu acho que não devia ser totalmente inglês. E aí você ou faz com o professor ou faz ele sozinho. Normalmente com o professor é bom que já tem um guia, mas como eu dei aqui uma quantidade de gramática aqui para vocês, você pode seguir essa gramática que eu coloquei, é boa. Pode seguir também o vídeo que eu vou colocar aqui, explicando o aulão do que eu falei da forma básica, especialmente para o A1. E daqui para frente você vai escolhendo apps. Um outro aplicativo bom de se fazer chama Close Master, já falei dele no outro vídeo também. Um aplicativo bom para o A2, péssimo para o A1. Tá? O A2 é um bom, Close com Z, tá? Procure aí que você vai achar. Muito bom, pode ver vídeo no YouTube da área que você gosta. Exercitar o listening também. Se possível, ter um conversation nesse aqui é crucial para aumentar sua conversation, senão ele vai ficar travado, você vai para nível B nas outras habilidades, mas sua conversação vai ficar muito básica e depois para puxar ela vai ser difícil. Então já seria bom tentar conversar neste momento aqui agora. É esse o vídeo. Obrigado a vocês de novo. Thank you guys. See you next time. Bye bye.